Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Os visuais desse filme são muito impressionantes. É impossível não se emocionar. Assim, ai, a estrada de tijolos amarelos. Sim. Ai, a Dorothy. Acho que todo musical divide opiniões só pelo fato de ser musical. Eu confesso que eu, antes de assistir, tinha muita preguiça desse musical. Supercalifragilisticexpialidocious. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flix Channel. E hoje a gente vai conversar sobre musicais. E eu tô com uma convidada muito especial, Thaísa Balucci. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui, amiga. Quando eu descobri que o tema era musicais, eu sabia que eu precisava chamar a Thaísa, porque afinal de contas, né? Sim, sou uma grande fã de musicais também. Uma grande apreciadora de musicais, filmes musicais, peças musicais. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre musicais que marcaram o cinema, porque este ano a gente tem um musical que vai encerrar sua história no cinema e que, assim, é um momento, né? É o momento. Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Porque ao mesmo tempo que eu tô feliz, que eu tô muito ansiosa pra ver a parte 2, eu tô triste que vai acabar. Bom, mas antes da gente falar sobre o Wicked, a gente vai conversar um pouquinho sobre outros musicais e principalmente musicais que marcaram a história do cinema, porque a gente tem tanto musicais mais antigos que fizeram parte do desenvolvimento do cinema como uma arte, quanto musicais mais modernos. E a gente vai começar falando sobre Cantando na Chuva. Eu adoro esse musical. Eu também. Nossa, eu fico assim, encantada com ele. Acho que essa é a palavra. E eu gosto também da brincadeira que eles fazem, né? Porque Cantando na Chuva são atores, então tem essa conversa. E gente, eu sou atriz, pra quem não sabe. Eu comecei a minha vida fazendo curso de teatro, assim, antes de vir pra internet. Então, tudo que é voltado a esse mundo já me cativa. Eu já fico, nossa, porque parece que eu tô vendo os bastidores de uma vida que eu sonhava em ter. E pra mim, Cantando na Chuva traz um pouco isso. Só que, além do filme, o musical de palco é incrível. É maravilhoso, né? É incrível. Gente, acho que assim, todo mundo conhece... porque falam, né? O musical de palco chove. E é exatamente isso. Mano, chove no musical de palco. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim... Não é possível. Não é possível. Como que pode, sabe? Cheio de equipamento, fio elétrico. Gente, como que eles fazem chover aqui? E pra mim só melhora como um todo. Porque filme musical, incrível. Só que aí quando tem uma experiência ainda mais imersiva... não sei, ele fica com uma mágica a mais, assim. Até pra voltar e ver o filme, eu acho que tu já volta diferente. Eu acho que é legal porque a gente, às vezes, tem muitas histórias sobre Hollywood e sobre o lado difícil de Hollywood. Que a gente sabe que também não é fácil, né? Sim. A gente sabe que tem muitos problemas, muitas questões, enfim. E eu gosto que Cantando na Chuva é um musical super otimista sobre esse lado bom de Hollywood. Ele também tem os seus desafios, os personagens também passam por questões enquanto a história tá acontecendo. Mas, no final das contas, a ideia é mostrar um pouco do que é divertido em Hollywood. Eu gosto da estética do filme em si, porque a fotografia é super bonita. Ele é um filme de 1952, o que é chocante. Mas o fato de que a gente tem esse momento da chuva, que, obviamente, no cinema, em 1952, também era impressionante. Sim. Né? Hoje em dia, se choveu em Hollywood, tipo assim, qualquer coisa, normal. Mas naquela época, era uma coisa impressionante. E, obviamente, no musical também. A gente assistiu juntas o musical na montagem aqui do Brasil. E eu lembro que quando começou a chover no palco, foi uma coisa tão impressionante que eu comecei a chorar. É isso, é exatamente isso. A gente fica com vontade de chorar porque é um negócio muito absurdo que tá acontecendo assim na nossa frente. Exatamente. Cantando na Chuva é um musical muito antigo, mas caraca, 51, 52? 52. 52. Até hoje ele é relevante. Ele é relevante. Sabe, Exatamente. ele entrou muito pra história, assim, porque a pessoa pode até nunca ter assistido o filme de 52, mas ela já ouviu falar de Cantando na Chuva. E com certeza já ouviu a música. Exato, ela conhece a música, sabe? Tipo assim, ela sabe que chove no palco, as pessoas têm essas informações, porque ele ficou basicamente assim, atemporal. Exato. Bom, vamos falar sobre um outro musical que tem a ver com o nosso tema geral de hoje, que é o Mágico de Oz. Que eu acho que ele também tem um pouco essa coisa de Cantando na Chuva de... Todo mundo conhece a história do Mágico de Oz. Mesmo que a pessoa nunca tenha visto o filme. Eu até fiquei pensando, cara, qual foi o meu primeiro contato com o Mágico de Oz? Porque, pra mim, é aquele tipo de história que tu meio que já cresce conhecendo. E aí eu lembrei, olha que loucura isso, quando eu era muito criancinha, a minha escola, que não fazia absolutamente nada de legal, levou a gente pro teatro
pra assistir uma peça infantil. E era o Mágico de E era Oz. o Mágico de Oz. Muito foda. E eu guardei isso na minha memória. Tudo bem, né? Também não era como se tivesse muita coisa pra eu guardar, porque a escola não fazia nada. Mas assim, acho que me marcou tanto que eu já cresci conhecendo por causa desse momento. É muito lúdico, né? É um muito. negócio muito, assim, realmente pra brincar com a imaginação da muito. pessoa. E eu sinto que é um musical que criou muitos ícones que às vezes a gente nem sabe que saiu desse musical e dessa história, mas que assim, é a Estrada de Tijolos Amarelos, Sim. a Dorothy, né, o Homem de Lata, todas essas coisas eu acho que são ícones muito importantes e que marcaram muito, mesmo que às vezes a pessoa nem saiba de onde veio. Mas é um musical um pouco mais antigo do que Cantando na Chuva, então ele foi lançado em 1939 e eu acho que ele marcou muito o cinema, o filme, né, porque a gente tem toda essa questão dele ter sido um dos primeiros filmes a fazer um uso marcante do Technicolor. Então, os visuais desse filme são muito impressionantes. Não, muito. Não à toa, a Estrada de Tijolinhos ficou tão famosa, né? Eu acho que com certeza isso impactou muito, assim. É que hoje, a galera que tá chegando hoje, talvez pense muito em Wicked. Sim. Né? E faça a comparação, por causa de Wicked e tudo mais. Mas, gente, se a gente parar pra pegar tudo que tem, assim, no mundo do entretenimento que faz referência, é muita coisa. É muita coisa. Coisas antigas, coisas novas. Outro dia eu vendo The Runarounds, uma série nova que saiu recentemente. Aí, do nada, eles chegam numa casa de uma pessoa que era muito fã de Mágico de Oz e tem lá a Estrada dos Tijolinhos. Tipo assim... E as fantasias dos personagens. Exato. E é sobre o Mágico de Oz, não é sobre o Wicked, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente ele é um negócio que... Não tem como ignorar o feito de O Mágico de Oz na história dos musicais, sabe? Exatamente. E até hoje, eu acho que eu me emociono ouvindo Over the Rainbow. Que impossível. Tipo assim, É impossível não se emocionar. cara, é uma das maiores músicas já feitas na Nossa, história. Tipo, é apenas isso, entendeu? É apenas exato, isso. Exato. E é uma música muito bonita, é uma música muito emocionante. Foi uma música que ganhou o Oscar, então... Merecidamente. Merecidamente demais, entendeu? E eu acho que o filme ele tem muitos motivos pra ter marcado a história do cinema. Obviamente, a gente tem a Judy Garland como Dorothy, que também... Como pode, né? Sim. É surreal. Sim, e surreal. até hoje as pessoas falam dela como Dorothy. Exatamente. E eu acho que até por isso as pessoas ficam se questionando quem é que vai ser a Dorothy em sim, Wicked, né? Se é que ela vai aparecer de rosto, né? Sim. Quem é que vai ser a pentelha da Dorothy? Porque ela é pentelha mesmo, né? Coitada. O que eu gosto também, né, além de tudo isso que a gente tá falando, é que quando o Wicked veio trazendo esse outro lado, eu acho que a relação das pessoas com o próprio Mágico de Oz também mudou um pouco, Sim. sabe? Das pessoas que se apegaram muito ao Wicked. Então é um filme que ele conseguiu se renovar através dos anos, assim. Como pode, né? Um negócio... Cara, de 39. Bicho, daqui a pouco faz 100 anos que saiu o filme. É loucura. Doideira. Não, e é loucura pensar o que eles faziam no cinema com o filme nessa época. É mágico, é realmente mágico. É mágico. Mas bom, vamos passar pro nosso próximo musical, que assim como você tem uma história que você pensou sobre a primeira vez que você teve uma conexão com o Mágico de Oz, a primeira vez que eu me conectei com o nosso próximo musical foi na escola, no meu ensino médio, que a minha escola fez uma montagem de Amor Sublime Amor. Ai, amei tua escola já, né? Amiga, foi Gente, especial. meu sonho. E eu fiquei, tipo assim, eu como uma adolescente na época que facilmente ficava viciada em qualquer coisa, eu fiquei completamente obcecada por West Side Story, que é Amor Sublime Amor. E na época eu fiquei maluca, assisti o filme. E eu acho que Amor Sublime Amor, ele é uma história que é um reconto de Romeu e Julieta. Acho não, né? Ele é uma história que é um reconto de Romeu e Julieta. Mas eu acho que, mesmo sendo esse reconto, ele é uma história que consegue se renovar. E a impressão que você tem, pelo menos a impressão que eu tive quando eu assisti, era que eu tava assistindo uma história original, entendeu? Que eu tava assistindo uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque eu fiquei tão envolvida na história. E eu sei que ele é um musical que divide opiniões, mas eu amo. Eu acho que todo musical divide opiniões só pelo fato de ser musical. Sim, já, né? com Que certeza, tem muita com certeza. gente que... porque o povo começa a cantar do nada. Gente, não é que eles começam a cantar do nada. O que eles estão sentindo. É que o que eles estão sentindo é tão intenso que não basta só falar, entendeu? Tem que cantar. Tem que cantar, dançar. Tem que viver todo aquele momento de outro jeito. Mas Shakespeare continua inspirando muito. Sim, Né? sempre. E eu acho que
a gente tem essa impressão de ser uma coisa original e Amor Sublime Amor justamente pela maneira como é contada a história, de serem gangues de Nova York. Tipo, eu acho que ninguém que vê um filme desse associa diretamente. a Shakespeare. Sabe? Uma coisa é, eu já sei que foi inspirado em Romeu e Julieta, beleza. Agora, se tu não sabe, tu vai demorar muito pra fazer essa associação justamente por toda a novidade que eles trazem nesse filme. Né? O filme original, ele é de 1961, mas a gente tem um remake de 2021 que foi feito pelo Steven Spielberg, que é um dos meus diretores favoritos. Então, o dia que ele anunciou que ele ia fazer, eu fiquei maluca. Assim, foi um momento da minha vida sentar no cinema e assistir Amor Sublime Amor pela visão do Steven Spielberg. Foi mágico, foi impressionante. Eu amo esse remake e eu sei que ele divide opiniões, mas ainda assim, ele foi icônico. Mas então, pra ti foi uma boa experiência. Porque, assim, quando a gente é muito fã de um negócio e vão, entre aspas, mexer no que a gente gosta, acho que sempre dá aquele medinho, né? Sim. Mas então, que bom. Eu acho que eles conseguiram fazer exatamente o que eu acho que é importante quando você faz um remake, que é homenagear o original. Então, a gente tem vários momentos e várias coisas que são homenagens diretas, mas ainda assim, pegar e trazer pra um lugar mais moderno, trazer pra um lugar diferente. Pra uma atualidade, né? É um negócio que vai conversar com o público atual. Exato. Porque é isso, quando a gente fala de musical antigo, nossa, inclusive vão ter outros aqui que eles têm uma pegada completamente diferente. Eu acho até que pra assistir esses filmes mais antigos tem que ir com uma cabeça aberta. Tem, com certeza. E pensando que, olha, foi feito numa outra época, as pessoas consumiam conteúdo de forma muito diferente do que consomem de 10 anos pra cá, sabe? E era feito de outro jeito, né? Era feito com outra cabeça, com outras tecnologias, né? Outras coisas. Mas, mesmo assim, a versão de 61 ganhou 10 Oscars. Então, acho que é só você pensar. É um filme que levou para casa 10 estatuetas. Tipo assim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é. E a segunda versão também foi muito aclamada, mas só levou para casa um Oscar. Que eu achei tímido. Achei que poderia ter ganhado mais. Mas também a concorrência hoje em dia também é grande, né? Tem muito mais filme sendo produzido. E eu sinto que o preconceito com musicais hoje em dia é bem maior. Eu também. Eu fico com tanta raiva disso. Eu também. Inclusive, a gente em breve vai falar sobre um musical que teve uma grande polêmica no Oscar. Mas primeiro, a gente vai falar sobre um musical que muitas pessoas consideram o maior musical até hoje, que é A Noviça Rebelde. E eu confesso que eu, antes de assistir, tinha muita preguiça desse musical. Sim, porque ele é longo, né? Sim. Foi exatamente o que eu falei aqui, gente. Quando a gente pensa, deixa eu ver aqui, esse clássico desse musical. Os filmes são longos, eles têm um ritmo completamente diferente. E ainda mais hoje em dia, que a gente tá acostumada com vídeo curto, de 1 minuto, sabe? E aí já passa pro próximo. Eu acho até que é uma tarefa de casa. Eu acho que ele é um musical lindíssimo. Lindíssimo. Eu acho que a história, ela não é a história mais interessante do mundo, eu diria. Porque ele é baseado em uma história real. E ele conta a história de uma família que era uma família, que era um grupo musical. Então, tudo tá relacionado com música. Só que daí a protagonista, ela começa a trabalhar como governanta pra uma outra família, de um viúvo. E ela leva a música pra essa família. Então, é realmente aquela mensagem de como a música é mágica. E transforma. E transforma vidas, pessoas, e conversa com você em momentos de luto, em momentos onde parece que você não tem mais esperança de felicidade. Então ele é um musical muito otimista em muitos aspectos, apesar dele também mexer com essas outras temáticas. Então é engraçado, porque ele é um musical de 1965, mas ele é extremamente atual nesse sentido, porque são temas que são relevantes até hoje, né? Quando a gente fala de sensações, não tem como ficar datado, né? Porque a gente continua sentindo as coisas e música é um negócio que continua tocando as pessoas e vai continuar para sempre, né? Porque é uma forma de arte e a arte, ela nunca morre. Nunca morre. E é por isso que, até hoje, ele é um dos musicais mais aclamados do cinema, porque ele realmente é muito marcante. Ele venceu 5 Oscars e, na época, foi o filme de maior bilheteria. E pra quem tá curioso, o filme tem 2 horas e 52. Mas, esse filme, ele tem a Julie Andrews no elenco. Diva. Ela é maravilhosa, fantástica, incrível. E não só por isso, ela também é a protagonista do nosso próximo filme, que é Mary Poppins, que eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros musicais que eu assisti na vida.
Eu não sei, eu não lembro muito, eu criança assistindo Mary Poppins. Eu acho que eu já assisti um pouco mais velha, assim. Mas a Julie Andrews, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu tenho certeza que muita gente millennial aí talvez não conheça ela por Mary Poppins, mas conheça ela por Diário de uma Princesa, entendeu? Diário da Princesa. Que ela é a avó que todo mundo queria ter, né? Do nada, olha, você é princesa de Genóvia e tal, aquela coisa incrível. E eu amo que eles fizeram até ela dar uma palhinha no filme. Sim! Não, mas é que ela é icônica. Tipo assim, se você tem a Julie Andrews no seu elenco, você não vai aproveitar o máximo que você puder? Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, ela é maravilhosa. O filme é de 1964. Então, a gente ainda também tá falando de musicais um pouco mais antigos. É uma história sobre uma babá. Uma babá mágica. diferentona. Ela é mágica. Que eu acho que também brinca muito com esse lado fantasioso. E que eu acho que é muito legal exatamente por isso. O Mary Poppins é um musical que ele é mais palatável. Eu acho que o fato de ter as crianças também ajuda, né? Porque é isso, eu dificilmente vejo as pessoas questionando o fato de ter música em animação. Porque a pessoa já compra que, eu tô vendo um negócio que não existe. Sim. Então, né? Então eu vejo que tem muita gente que tem esse preconceito, assim, justamente porque parece que, por ser um filme com pessoas, aí agora, não, eu tenho que acreditar 100% nessa história. Só que aí, como Mary Poppins chega com criança e tem essa coisa também lúdica e fantasiosa, eu acho que é mais fácil da gente conseguir entrar no clima e se deixar levar. Eu tô falando dos outros, tá, gente? Porque pra mim nunca foi uma dificuldade. Não, total. E eu amava, quando eu era pequena, eu amava o desafio de falar supercalifragilisticexpialidocious. Não consigo mais. Eu consegui, um dia eu consegui. Supercalifragilisticexpialidocious. Esqueci. Supercalifragilisticexpialidocious. Tem que cantar. Tem que cantar. Sem cantar, não dá pra falar. É um trava-língua gigante, mas quando você tá cantando, é mágico, igual ela faz parecer. Então, é um musical super, super divertido. Eu adoro Mary Poppins e eu sempre acho que é uma boa porta de entrada para quem gostaria de começar no mundo dos musicais. Então, fica a dica pra vocês. Sim. Agora, um favorito meu. Eu amo esse filme. Eu acho que eu já assisti incontáveis vezes. Já assisti incontáveis versões. É uma coisa mágica pra mim, que é Grease. Eu não tenho nem palavras, assim. Porque eu acho que ele foi revolucionário. Revolucionário. Sabe? Revolucionário. Meus pais falam muito de Grease e eles nem são muito de assistir musicais, assim, sabe? Só que eu acho que Grease marcou muito uma geração e seguiu. Sabe, seguiu marcando, porque eu cresci, eu assisti Grease, não é da minha geração, entendeu? Ele é bem anterior, assim. E eu cresci conhecendo, nas aulas de dança, vamos fazer uma apresentação, vai ser de Grease, sabe? Eu acho que realmente foi revolucionário nesse sentido de trazer um negócio novo que ficou pra história. Exatamente. E eu acho que, no caso de Grease especificamente, obviamente tem muitos motivos do porquê isso aconteceu, mas eu acho que tem 2 motivos principais, que é o John Travolta e a Olivia Newton-John. É assim, eu acho que, primeiro, o que esses dois têm na tela é uma coisa que acontece uma vez na vida e só. Mas eu gosto também que as músicas, elas são... Até hoje, as músicas são muito boas. Se a gente for hoje ouvir uma música, ela não ficou datada, não. Sabe? Parece que ela continua fazendo sentido com o que a gente escuta hoje em dia. Todas as músicas parece que são incríveis. Obviamente, Summer Nights, que é maravilhosa. E eu amo. Pra mim, essa é a música perfeita de karaokê. Ai, muito fofo. Entendeu? Porque é uma música maravilhosa. Eu amo que tem a brincadeira, é uma música divertida. Sim. Eu amo, sério, é perfeita. Mas tem Hopelessly Devoted to You, que é maravilhosa também. You're the One That I Want, que clássico demais. É clássico. Enfim, e eu acho que ele é um musical que navega muito bem por momentos mais animados, momentos mais tristes, né? Então, enfim, maravilhoso. E eu sei que em breve a gente vai falar sobre também. A gente tem um momento icônico da carreira da Vanessa Hudgens, que ela fez Grease live. E foi, cara, eu sinto arrepios de pensar nessa situação e nessa performance dela, que é maravilhosa. Cara, teve Grease Live, que pra quem não tá muito por dentro, foi basicamente um musical de Grease ali ao vivo, uma apresentação, né? De Grease ao vivo pra televisão. A Vanessa Hudgens foi a Reese. Uma coisa que eu não sei o quanto as pessoas sabem, mas, cara, o pai dela faleceu, tipo, um dia antes dessa apresentação. Loucura. E aí, tu imagina, eles passaram sei lá quanto tempo ensaiando. E um dia antes, cara, o pai dela faleceu. E ela foi lá e entregou, cara.
Eu acho que pra mim é top Nossa, eu fiquei performances arrepiada agora falando. Pra mim é top performances da vida dela. Tipo, e dá pra ver o quanto ela tava presente, o quanto ela tava usando isso pra lidar com o que ela tava passando na vida dela. Que eu acho que também é muito isso que a gente tá falando sobre a arte, sobre o musical. Ele também ser uma coisa que cura, né? Nossa, a arte salva muito. Bom, vamos falar então agora sobre musicais um pouco mais modernos. E vamos falar sobre Moulin Rouge. Que eu acho que é a porta de entrada de muita gente pros musicais. E ele foi um momento também, quando ele foi lançado lá em 2001. A primeira vez que eu fui assistir Moulin Rouge, eu não tava num dia bom. Ok. Não, eu não tava num dia bom. E assim, tanto que eu comecei a ver, e nos primeiros 5, 7 minutos eu tava... Ai, não quero. Aí eu parei. Eu parei, deixei pra lá e coloquei na minha cabeça assim... Ai, não, achei chato. Sabe quando tu acredita numa coisa? Eu nem tinha assistido, né? E eu fiquei, não, achei chato. Anos se passaram. Aí todo mundo fala de Moulin Rouge, né? Pô, beleza, deixa eu assistir. E eu amei desde o minuto 1. Assim, tipo, desde o minuto 1. Cara, eu dei play, eu já fiquei assim, nossa, que incrível. E ele é muito interessante justamente porque ele traz músicas que já existem, né? Exato. Ele é um conceito de musical jukebox, que a gente chama. Que é quando o musical, ele na verdade não cria músicas pra contar a história. Ele pega músicas que já existem e usa elas pra contar a história que ele tá contando. E aí ele usa muitas músicas icônicas e que talvez ficaram ainda mais icônicas por terem estado em Moulin Rouge. Sim, inclusive Your Song, do Elton John, foi onde eu realmente me apaixonei por essa música. Ela esteve presente até no meu casamento. Olha. Então, assim... É que essa música eu realmente gostei, fiquei muito apaixonada por ela. Ela já é uma música incrível, mas eu acho que quando tu coloca ela dentro de um contexto, assim... Pra mim, essa é a magia dos musicais, né? A música sozinha, muito legal, ela pode te tocar, ela pode conversar contigo de vários jeitos. Mas quando ela tá inserida numa situação, parece que ela tem mais vida, sabe? Sim. Tem jeitos diferentes de tu se conectar com aquilo. Então fica ainda mais imersivo, né? Eu amei. Eu adoro essa estética meio cabaré, sabe? Os números, a história em si também. Ele é um drama, né? Moulin Rouge, ele é um drama. É um dramão. Eu acho que eu não tava acostumada a ver um musical assim tão de dramático. Drama, sabe? Então eu fiquei muito chocada e amei. Pra mim, o que é mais impressionante sobre o filme de Moulin Rouge são os visuais. Porque a estética, a fotografia é muito linda. Ele foi uma história criada pro cinema pelo Baz Luhrmann, que é o diretor do filme. Que eu acho que até hoje também é um cara que fez história no cinema, principalmente por conta de Moulin Rouge. E, inclusive, depois ele chegou a ganhar uma versão pros palcos, né? Uma versão em 2019, que ganhou o Tony, que é o Oscar dos musicais, de melhor musical. E eu assisti ano passado também, e é bem impressionante, assim, visualmente. O filme se passa em Paris, em 1899. E ele conta a história de um jovem inglês que se apaixona por uma dançarina, que é a Satine. Só que ela tem um segredo, ela esconde um segredo. Que é muito trágico e muito triste. Então, você termina esse musical chorando, é impossível não chorar. Eu amo que a gente não quer dar spoiler, mas é de 2001 o filme, né? Assim, né? Mas fica aí o recado. Ela tem um segredo. Assistam. Depois comentem aqui o que vocês acharam. Assistam. E agora, o que foi o meu musical favorito por muitos anos. Por que não é mais? Porque eu assisti Hamilton. Tudo bem. Que eu acho que hoje em dia é um dos maiores musicais já feitos na história. Sim. Enfim, impecável. Mas eu lembro que eu assisti o filme de Chicago na época que eu tava bem obcecada por musicais, bem na minha adolescência. E eu fiquei doente. Fiquei doente por esse musical. O filme é impecável, é perfeito. É uma obra de arte. É o meu filme favorito, não meu filme musical favorito, é o meu filme favorito da vida, ponto. Eu não tinha idade pra assistir o filme quando eu vi esse filme. E eu lembro perfeitamente até hoje, eu tava em casa, eu era criança. Eu nasci em 94, veja. E eu estava em casa e Chicago passou na televisão à noite.
Era algum horário daqueles da noite. Que já assim. eram os filmes que a gente não podia exato. assistir. E eu simplesmente parei pra ver e eu fiquei encantada. É maravilhoso. Eu provavelmente nem entendi do que o filme falava. Mas eu vi gente cantando também nessa estética cabaré, sabe? E eu fiquei super encantada. E aí, depois que eu cresci, eu voltei pra reassistir, mas eu nunca tinha me esquecido dele. Só que eu voltei pra reassistir entendendo, né, do que se tratava. E ele só melhora. Pra mim, ele só melhora. Inclusive, Catherine Zeta-Jones entrega tudo e mais um pouco. Que mulher. Nesse filme. Que mulher. Exato, que mulher. O elenco é todo muito bom, mas pra mim ela se destaca muito. Inclusive, ela ganhou o Oscar também, né? Fico triste que esse foi o último filme musical a ganhar o Oscar de melhor filme. Acho que a gente já poderia ter tido Já aí poderia, inclusive outro. Tenho opiniões sobre o futuro no Oscar. Mas toda vez que alguém fala, ai, eu não gosto muito de musical, eu falo, você já assistiu Chicago? Aí a pessoa fala, ai, não. Eu falo, sabia que ganhou o Oscar de melhor filme? Eu sempre falo isso. Eu sempre tiro essa do bolso. Porque eu falo assim, porque as pessoas sempre falam, ai, mas musical é meio assim, ai, mas musical não sei o quê. Então eu sempre uso Chicago como um super trunfo dos musicais. Porque eu acho que também é meio impossível você não amar Chicago. É impossível. O filme, ele é maravilhoso, né? A Thaís falou. A gente tem a Catherine Zeta-Jones, que tá maravilhosa. Mas a gente tem a Renée Zellweger, que, tipo, tá fantástica também. E o Richard Gere, que muita gente conhece de outros filmes. Só pelas comédias românticas, né? Aquela coisa meio galã, assim. E ele tá surreal nesse filme. E ele cantando é surreal. É surreal. Ele surpreende. E o filme tem muitas músicas icônicas. A gente tem All the Jazz, que é maravilhosa. Cell Block Tango, que é maravilhosa. Roxy, Mr. Cellophane. Cara, é infinito, não entendeu? dá. Todas as músicas desse musical são icônicas, maravilhosas, marcantes, impecáveis. São performances incríveis e os visuais são surreais. Pra mim, Cell Block Tango é uma das melhores músicas do filme. Nesse momento, né, no caso, se passa dentro de uma cadeia e tá cada uma falando o porquê que tá presa. E esse filme, ele é crítica atrás de crítica. E uma coisa que eu acho que até pode passar batido, de repente, pra alguém, é que a única que não confessa o crime, porque ela não fez, é a única que realmente é punida por isso. Antes da gente falar dos nossos 2 últimos musicais, eu sei que minha amiga Thaís é muito fã de uma trilogia musical. Sim. Que marcou a história do cinema do seu jeito também. Ai, sim, com certeza. Que foi High School Musical. Cara, High School Musical marcou uma geração. Marcou. Né? E até hoje a gente vê, até porque a gente vive muito com o sentimento de nostalgia, né? E a gente vê que une as pessoas. É muito doido isso. Eu lembro da sensação que foi quando explodiu High School Musical no Brasil. Todo mundo conhecia. Ai, gosto, não gosto. Eu já era apaixonadíssima pelo Zac Efron, né? Então, eu já era o tipo de adolescente que tava, eu vou casar com o Troy, com o Zac, não sei o quê. E aí os meninos ficavam, ai, nossa, nada a ver e tal. E eu sempre defendi com unhas e dentes. Só que hoje eu percebo que muita gente gostava e tinha até vergonha de falar, porque os outros ficavam, diminuindo, né? Diminuindo, assim. É impossível não ser o momento, porque era um filme muito feito pros jovens daquela época. E eu acho que ele trazia exatamente essa coisa de quem é que gosta de musical, né? Quem é que gosta de teatro musical? Isso é uma coisa tão ridícula, né? Como é que um jogador pode gostar, né? Um jockey pode gostar de algo tão assim quanto peças de teatro musical. Sim, e assim, pra mim tem 2 pontos cruciais que fizeram assim High School Musical ser o sucesso, que é Kenny Ortega na direção. Um ícone. É um ícone. Ele é muito ícone. E as músicas são muito boas. Muito boas. Então, assim, juntou isso com um elenco que funciona. A gente tá falando de muitos musicais aqui, onde os atores são extremamente talentosos. Sim. Os pobres coitados dos High School Musical não eram exatamente os melhores atores e cantores do mundo. Mas eles entregavam em outras coisas. Não, eles entregam, eu acho que dentro da proposta, Sim, sabe? com certeza. Tipo assim, porque nos outros filmes a gente tem vários atores que já eram renomados. Eles não ficaram conhecidos por causa desses musicais. Aqui não.
Aqui, High School Musical que impulsionou a carreira de todos eles. Apesar de, por exemplo, a Ashley, ela já era uma garota que trabalhava com a Disney. Sim. Porque ela fazia Zack e Cody, né? Já era da casa. Só que ainda assim, o sucesso foi tão grande que isso foi o que impulsionou ainda mais a carreira dela e de todos os outros, De né? todos eles. Bom, vamos continuar com a nossa lista. O nosso próximo musical é um que esse divide opiniões até hoje, eu sinto. Até de ser ou não ser um musical, o que eu acho que talvez seja o questionamento mais nada a ver que as pessoas têm. Não. Que é La La Land, que é um musical bem mais recente, é de 2016. Ele é um musical que foi criado para o cinema, então não existe uma versão de palco desse musical. Triste, porque poderia e seria lindo. Ia ser lindo. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, né? A gente É. demorou alguns anos pra chegar com Moulin Rouge. Acho que La La Land ainda tem uns anos aí de crédito, né? Mas ele foi um sucesso estrondoso. E eu acho que ele é exatamente o resumo de falem bem ou falem mal, falem de mim. Porque todo mundo estava falando de La La Land em 2016. Eu lembro da sensação, gente, de sair do cinema e falar, vai ser um clássico. Sabe, aquela Clássico coisa instantâneo. assim, parece que, mano, nasceu clássico já esse filme. O final do jeito que eu acho que é o que torna ele esse clássico instantâneo. Porque se fosse diferente, não teria o impacto que teve, sabe? Porque eu acho que é isso que faz as pessoas saírem refletindo do filme. Toda vez que eu vejo La La Land, parece que eu pego algum momento, alguma conversa, alguma coisa nova que me faz refletir sobre a minha vida. E sobre o caminho que eu quero seguir, e o que vale a pena, o que não vale a pena. Ele é um filme que fala sobre sonhos, ele é um filme que fala sobre você querer muito uma coisa, mas ele também é um filme que fala sobre colocar os pés no chão às vezes. E que não tem nada de errado nisso, e que não tem nada de você não tá desistindo de alguma Sim. coisa porque você tá fazendo isso. Mas às vezes a vida, ela é assim. Então eu acho que ele é um filme que representa muito essa dualidade das coisas. E óbvio, a gente tem dois personagens que são muito icônicos, né? A Mia, que é interpretada pela Emma Stone, e o Sebastian, que é interpretado pelo Ryan Gosling, que, assim, os dois são fantásticos. Fantásticos. Sim. Acho que são top maiores atores dessa nova geração, né? Dos últimos anos. Eles são muito, muito bons. E eu acho que eu nunca imaginei ver eles juntos num filme musical sobre Hollywood. Então eu acho que tem muitas coisas que surpreendem nesse filme. E eu lembro que é exatamente essa sensação. Eu assisti e eu falava, cara, o que é isso que eu tô assistindo? Eu estou vendo a história sendo feita na minha frente. Sim, exatamente. Foi muito mágico. Ele foi um filme que foi muito aclamado no Oscar também na época. Ele recebeu 14 indicações, empatou com Titanic apenas. Apenas, só isso. Apenas. Mas eu sou do time que acredita que foi um filme injustiçado no prêmio de melhor filme. Eu também. Porque ele foi anunciado como vencedor e depois o apresentador Ai, que voltou situação, atrás, falou que na verdade não, E o o vencedor. pior é que deu tempo da galera subir no Ai, foi palco. muito- não, Ai, sério. foi horrível. Às vezes eu tenho pesadelos com essa situação, entendeu? De, tipo assim, que eu sou a pessoa que falou errado. E agora a gente chegou nele. A nossa estrela do vídeo. Que pra mim também é um dos maiores musicais de todos os tempos. E eu acho que sempre existiu a lenda urbana do filme de Wicked. Cara, eu lembro... Nossa, sei lá quantos anos atrás que começou isso de não, vai ter o filme, que era só um burburinho, rumores. E aí, de uns tempos pra cá, foi ficando Mais né, forte. mais forte e tal. E aí, depois que confirmaram, ainda demorou, nossa, assim, 1000 anos pro filme sair. E eu lembro quando saiu a notícia de que o filme seria dividido em 2 partes, né? E eu fiquei meio dividida também, pensando, nossa, mas será? Pô, e tal. Só que, por um lado, eu gostei muito dele ser dividido. Porque Gostei é também. sinal de que, realmente estavam dando muita atenção pro musical de palco. E não queriam resumir aquela história que a gente já conhece, não queriam ter que tirar a música, sabe? E eu acho que foi muito assertivo, principalmente depois de ver a parte 1. Foi muito assertivo, assim. Eu acho que... igual tu falaste aqui de outro musical, acho que eles conseguiram honrar o musical de palco, mas trazer, sim, novos elementos
e trazer um novo visual, assim, pra Wicked. Exato. E eu acho que a questão é que o musical de Wicked de palco, ele é um musical muito longo. Musicais em geral, né, de palco são muito longos. Quando a gente tem a adaptação do musical para o filme, normalmente o filme encurta, normalmente corta algumas músicas. Então isso sempre acontece. E eu acho que, obviamente, esse era um medo de Wicked. Ele não é um musical que é cantado o tempo inteiro. Então as músicas, elas são muito bem colocadas, elas são muito bem escolhidas e elas são parte essencial da história. Então, tipo assim, se você tivesse que cortar uma música de Wicked, não tem como. Eu não consigo escolher uma, Não tem como. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, isso também me deixou receosa. Hoje em dia, agora eu já não tô mais tanto em relação ao segundo ato, né? A parte 2. Porque o filme e a primeira parte e o musical, eles terminam num momento muito pra cima, que é com Defying Gravity, que também é top músicas já escritas na história. E esse momento é um momento, é uma crescente muito grande, é um momento muito, né? E aí uma coisa é você esperar 15 minutos da intermission do musical e assistir o resto da história. Outra coisa é você esperar um ano. Só que eu acho que agora, com tudo que a gente já viu da parte 2, eu confio cegamente. Eu também, tô confiando cegamente. E eu acho que eles vão tomar esse cuidado, porque tem uma coisa, galera, que é assim. Todo mundo que acompanha musicais de palco sabe que, normalmente, o primeiro ato é melhor que o segundo. Isso é quase unânime, assim, em todos os musicais. Dificilmente tem um que tu fala, nossa, o segundo é melhor. Então, eu acho que quando eles tomaram a decisão de dividir, eles já tinham isso em mente. De falar, tá, a gente vai ter que dar dar um up ali na segunda parte, porque a primeira já é muito boa. A primeira é perfeita. E o filme ficou perfeito. Então, agora vai ter novidade na segunda parte. Vai ter músicas inéditas. Músicas inéditas. E, apesar de achar que a primeira parte é melhor, tem coisas que eu tô muito hypada. Tipo, No Good Deed, For Good. Que eu já tô assim... Eu preciso ver isso. Então, eu acho que não tem também essa sensação de porque o primeiro já é muito bom, eu estou satisfeita. Não. O primeiro é muito bom e eu quero ver o que acontece depois. Eu preciso ver o que acontece depois. Eu preciso ver. Então, acho que isso foi muito bem construído, assim. Eu também acho. E eu acho que foi muito marcante em relação a esse filme a escolha das atrizes. Sim. Porque é muito difícil você imaginar quem é que vai fazer a Elphaba e quem é que vai fazer a Glinda. Eu acho que é uma escolha muito difícil. Obviamente, com o passar dos anos, houveram muitos rumores, houveram muitas atrizes que queriam, que demonstraram interesse. E até quando o filme foi anunciado, a gente também teve isso. Mas eu acho que também ele é um musical que transcende muitas coisas, então é um pouco difícil. E hoje em dia, pra mim, é difícil imaginar qualquer outra pessoa que não a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. Sim. Elas deram a vida pra interpretar essas duas personagens e eu acho que elas são perfeitas. Eu tive meu pé atrás com a Ariana Grande, tá? Quando anunciaram e tal. Porque eu fiquei meio... Eu adoro diva pop. Eu consumo muito diva pop. Porém, eu acho que normalmente diva pop tem muito ego. Sim. E eu não queria ver a Ariana Grande no filme. Eu queria ver a Glinda, entendeu? Só que aí depois eu fui vendo todas as entrevistas e todo o carinho que ela tinha. E o quanto ela tava se dedicando realmente pra aquilo. E aí eu falei, não tem como. Sabe, não tem como. Por vários motivos. Primeiro, porque ela realmente parecia estar muito aberta, sabe? A viver a Glinda. E também porque eu confiei na produção, sabe? Eu falei, esse filme parece estar sendo, antes de assistir, né? Parece estar sendo um negócio absurdo. Então eu vou confiar que fizeram a escolha certa. E depois que eu assisti, eu falei... Não tinha outra. Tem como. Não tem como, exatamente. E eu acho que esse é um musical que, pra mim, o filme e o musical de palco são pau a pau. Sim. Isso é raro. É raro. É raro demais. É raro. Porque ou pende pra um lado ou pende pro outro. Mas eu sinto que o Wicked tem uma força gigante. E eu sinto que também é um caminho pra abrir espaço para os musicais voltarem à moda do cinema hoje em dia, sabe? Da gente ter mais musicais, da gente ter mais coisas acontecendo. Então, enfim,
A gente teve o Wicked Parte 1, que saiu em 2024. E foi um momento, né? Eu assisti 3 vezes na mesma semana. Nossa, sim, é. Fiquei completamente Não, e assim, doente. tal qual Barbie, que foi um acontecimento, e em Wicked tava todo mundo também do temático. Sim. Era verde e rosa, Sim. sabe? Foi um evento. E agora a gente vai ter o Wicked Parte 2, que chega em novembro nos cinemas. Eu estou contando os dias, não vou eu mentir. também. Eu já me acabei de chorar com o trailer, eu já, entendeu? For Good vai Ai, não acabar dá, comigo. não dá. Entendeu? Vai acabar comigo. Mas agora a gente vai ter que esperar. Então, amiga, muito obrigada pela sua participação aqui Ai, no eu nosso amei. videocast. Foi muito especial ter essa conversa com você. Foi uma conversa longa, mas foi uma conversa muito especial. Então, conta pra gente aonde as pessoas podem te encontrar. Gente, vocês podem me encontrar, Thaísa Balucci, em todas as redes sociais, tá? YouTube, Instagram, TikTok, tem vários conteúdos sobre entretenimento, cultura pop. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir. A humildade passou longe aqui agora, né? E quem sabe vocês também vão ver o meu rostinho lá nos conteúdos da Thaísa, Sim. que a gente sempre tá gravando vídeo juntas também. É isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre musicais. Pode falar que ainda tem muito musical pra gente falar sobre. Sim. Então deixa aqui nos comentários pra gente, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo aqui do Flix Channel. E a gente se vê em breve. Tchau!